Esse gênero, ele possui importância principalmente aí em humanos, né? E tem espécies que têm um potencial zoonótico, especialmente em pessoas que lidam diariamente com esses animais. E tem uma importância também na criação de suínos. São bacilos gram-positivos, bactérias que podem ter a morfologia tanto serem bacilos retos ou curvados. Esses micro-organismos são micro-organismos menores, pequenos, que têm aí de 0,2 a 0,4 de largura, né? Micrômetros de largura, por 0,5 a 2,5 micrômetros de comprimento. São micro-organismos muito pequenos, muito reduzidos. Ele não tem a capacidade esporulativa, né? Então, é uma bactéria que não sobrevive aí, vamos dizer, muito tempo no ambiente, por conta, né, dessa não característica de não esporular. Além disso, ele possui a característica de não possuir mobilidade, né? Não possui flagelo. Geralmente, esses bacilos, a gente tem alguns bacilos gram-negativos, geralmente possuem flagelos. E temos aí a espécie mais importante, que é Erysipelotrix rusopati. Essa espécie é a espécie mais importante que pode causar enfermidades também em humanos. A partir daí, a gente teve muitas classificações, muitos micro-organismos foram reclassificados, estão sendo reclassificados por conta de técnicas moleculares, como sequenciamento, técnicas de hibridização, né? Por conta de alguns micro-organismos, eles têm a capacidade de, por exemplo, ter a fermentação de algum açúcar, provas fenotípicas, muitas vezes eles são variáveis. Então, a gente teve muitas reclassificações de micro-organismos por conta aí do advento da PCR e do sequenciamento genético. Por conta desse gene, a gente tem como essa identificação pelo gene SPA. Temos 4 espécies, né? Essa espécie importante aí, Erysipelotrix rusopati, ela tem aí esse tanto de sorová, uma quantidade muito grande de sorová 1, 2, 4, 5, até o sorová 21 e o sorová N. Temos o Erysipelotrix tonsillarum. Essa espécie, tanto o rusopátio quanto o tonsilário, a gente tem aí como fazendo parte da microbiota dos suínos, principalmente essa espécie tonsilário. A gente tem vários sorovares também, né, em torno aí de 8 sorovares, 6 a 8 sorovares. E temos o gênero Erysipelotrix no geral, que tem 13 sorovares. E mais outro espécie de Erysipelotrix spp, que tem 18 sorovares. Temos 32 sorotipos, e isso a gente consegue diferenciar. Isso dificulta muitas vezes a resposta imunológica desse animal, porque ele pode se contaminar com vários sorovares diferentes, sorotipos diferentes. Isso não garante aí uma imunidade nesses animais. A gente tem em torno de 15 mais frequentes, sendo que o sorotipo 1 e 2 são os mais comuns em suínos e javalis. Tá? Muitas vezes a gente tem a contaminação também dessas espécies silvestres. Tem uma estrutura, esse micro-organismo é um micro-organismo muito complexo, que tem essa estrutura antigênica muito complexa. Isso acontece pelas proteínas de superfície, pelas variações de proteínas de superfície, que diferenciam esses sorovares dessas espécies. Isso favorece muito a permanência desse micro-organismo e a reinfecção, muitas vezes, por sorovares diferentes. Então, não garante aí uma resposta imunológica, uma vez que esse animal já foi infectado. Existem vários antígenos, né? Antígenos chamados de termolábeis, né? E isso que a gente consegue fazer essa diferenciação sorológica, ou seja, antígenos que são destruídos pelo calor, chamados de termolábeis. E as amostras que não possuem esses antígenos são chamadas de amostras de Erysipelotrix N. São micro-organismos aí que têm uma resistência muito interessante no ambiente, né? São resistentes a pH alcalino, pode resistir na água, né? E no solo por 1 mês. E em carcaças congeladas ele pode permanecer por até 60 meses. Então ele resiste muito ao congelamento, né? Por conta aí da atividade de água ser reduzida nesse micro-organismo. Consegue sobreviver também por meses em carcaças aí em decomposição, né? Nesse fenômeno de putrefação.
mas, entretanto, ele é sensível à maioria dos desinfetantes, principalmente fenol, cresol, são os principais desinfetantes que a gente utiliza aí na prática, muitas vezes nas criações de animais. Tá? Então, ele consegue sobreviver quando ele tem, geralmente, em ambientes que possuem matéria orgânica. Tá? Ele consegue infectar uma grande parte também, além de suínos, ele infecta também uma grande porcentagem de aves, tá? Pode também afetar peixes e mamíferos, incluindo o homem. Embora, na maioria das vezes, os peixes, eles são, né, muitas vezes uma fonte de contaminação para o humano. Então, pessoas que manipulam, né, pescado podem se contaminar, né, perfurando, né, a pele com uma escama ou mesmo com alguma parte do peixe, e como ele sobrevive muito tempo na superfície desses peixes, ele pode ser uma fonte de infecção. Além disso, os humanos eles podem se contaminar também pelo contato aí com suínos, com dejetos de animais e muitas vezes também contato direto com uma lesão da pessoa, né, da pele, uma escarificação, um machucado na pele e um animal que muitas vezes ele pode ser portador também. Não é patogênica para peixe, então o peixe ele serve aí como reservatório, né, então não causa enfermidade nesses animais, embora nas outras espécies tenha causado enfermidade. Os fatores de virulência de importância, né? Ele não possui aí uma toxina, não produz uma toxina, não tem uma lesão, vamos dizer assim, direta, né? Não causa uma lesão de toxina. A gente tem aí a produção de somente uma enzima chamada hialuronidase, que não se sabe aí o porquê, né, dessa hialuronidase, né? Não se tem ainda esclarecido o mecanismo dessa hialuronidase. A gente sabe que a hialuronidase é uma enzima que lisa o ácido hialurônico, que geralmente ele, em outras espécies de animais, né, em outros micro-organismos que causam aí, que possuem essa enzima, ele favorece, né, a penetração desse micro-organismo dentro do hospedeiro. Temos aí a enzima chamada neuraminidase. Essa enzima ela é expressa, ela é produzida principalmente na fase exponencial de crescimento. Quando o micro-organismo ele começa a sua fase log de crescimento, seu crescimento máximo. Ele favorece aí a adesão das células do hospedeiro, né, favorece essa adesão e a permanência, logicamente, né? Ele promove também a remoção do ácido ciálico do hospedeiro e isso favorece a penetração para dentro do hospedeiro. Então, ele tem um mecanismo tanto de adesão como de invasão das células do hospedeiro. Aqui a gente mostra uma lesão, né, geralmente em suínos. Eles têm muito como reservatório aí no trato respiratório, principalmente a Erysipelotrix tonsillário, e pode produzir doenças geralmente na pele dos suínos, tá? Tem essas lesões cutâneas que apresentam um formato diagonal. Então a gente consegue observar e isso aqui é porta de entrada para outros micro-organismos, né, patogênicos do ambiente. Normalmente os animais se contaminam aí através das instalações ou mesmo do contato de um animal com outro, sendo que a gente pode ter alguns animais que são portadores. Os tratadores e as pessoas que cuidam desses animais devem ter bastante cuidado com a manipulação desses animais, pois pode ser uma fonte de infecção para o humano. Para o isolamento e identificação do gênero Erysipelotrix, a gente vai coletar amostras aí da orofaringe, a amostra da ferida do animal. A gente pode coletar tanto com suave, como coletar também um fragmento desse tecido, né, que a gente suspeita. Então, após isso, a gente pode fazer a semeadura em meios ricos, né, já que é um micro-organismo aí que tem uma certa exigência em crescimento, né, mas ele também cresce em meios comuns, como o meio aqui chamado de BHI. Tá? Então, ele cresceu no meio BHI e cresce também nesse meio, né, chamado de H-sangue, que é um meio rico, contém 5% de sangue aí de carneiro. Após isso, né, a gente vai observar esse crescimento. Normalmente, a gente tem um crescimento de colônias. Essas colônias têm uma coloração acinzentada. Então, a gente vai... Deixa eu ligar o fogo aqui, para a gente observar.
a gente consegue observar aqui essas colônias acinzentadas. E a depender do tipo, se ela é rugosa ou se ela é lisa, a gente consegue, né, observar se ela vai ter a hemólise completa, como essa placa aqui a gente consegue observar a hemólise completa, onde a gente houve a mudança total do meio, a coloração do meio era dessa cor vermelho, né, uma placa sem inocular, e essa placa aqui o meio ficou totalmente, né, transparente, aqui onde houve o crescimento, teve a completa hemólise. Já nessa colônia aqui, né, colônia lisa, a gente não tem a hemólise completa, a gente tem a hemólise incompleta. Então, em alguns locais, a gente observa, né, que não teve a hemólise. Aqui tem a coloração diferente porque a gente observa o crescimento, né, desse micro-organismo aqui. Tem o crescimento, tem até alguns contaminantes, mas houve o crescimento, mas não teve a hemólise, ou seja, ao redor aqui do crescimento a gente não está vendo o meio, ele continua vermelho, ele não teve aqui essa hemólise.